suficiência do Senhor. Hablé de mi señora que tuvo mucha lucha para creer en la suficiencia del Señor. Ela levou 10 anos para descansar. Y fueron 10 años para que ella pudiera descansar. Ela era neta de pastor, Ella era neta de pastor, filha de pastor, hija de pastor, casada com pastor casada con un pastor e estava pastando. y estaba pastando, Sofrendo com a sua justiça própria. sufriendo con su justicia propia. Ela era muito justa, Era muy justa, muito íntegra. íntegra, E essas pessoas têm mais dificuldade de crer. y esas personas tienen más dificultad en creer. Eles se comparam Por- com outras pessoas. Porque comparan-se con otras personas. Eu não sou como os demais homens. No soy como los demás. Roubadores, Robadores, adúlteros. adúlteros. Eu dou o dízimo de tudo quanto tenho. Doy el diezmo de todo cuanto tengo. Jejuo 2 vezes por semana. Ayuno 2 veces por semana. É aí que está o modelo da religião. Y ahí está el modelo de la religión. Mas o publicano nem ousava levantar os olhos aos céus. Pero el publicano ni atrevíase a mirar hacia arriba. Ele simplesmente batia no seu peito e Solamente dizia: golpeaba su pecho y decía: tem misericórdia de mim. ten misericordia de mí. Eu sou um pecador. Soy un pecador. Tem misericórdia de mim. Ten misericordia de mí. E se a misericórdia se renova todos os dias, é porque todos os dias nós precisamos da misericórdia de Y si la misericordia se renueva todos los días, es porque todos los días necesitamos de la misericordia. A misericórdia é um pão que não pode ser dormido. La misericordia es como un pan que no puede ser para el día siguiente. É como o maná que não poderia ser utilizado no outro dia. Es como el maná que no podría ser guardado para ser comido el día siguiente. Nós precisamos da misericórdia todos os dias. Y todos los días necesitamos de la misericordia. Eu não tenho misericórdia em estoque. Yo no tengo un stock de misericordias. Eu preciso desse pão fresco todos os dias. Necesito de este pan calientito todos los días. Jesus, quando foi rechaçar Satanás sobre a questão da primeira tentação, Y cuando Jesús fue tentado, cuando él rechaza a Satanás en su primera tentación, ele tinha recebido uma revelação do Pai de que ele era o Filho, él había recibido la revelación del Padre de que él era el Hijo. que ele era o Filho amado, Era el Hijo amado, em que o Pai tinha todo o prazer. en quien el Padre tenía toda complacencia en él. Mas é muito interessante que Mateus registra isso no capítulo 3 de Mateus. Y Mateo va a registrar esto en su tercer capítulo. E o versículo seguinte diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Y en pelo el diabo. versículo siguiente, el Espíritu Santo dice, está escrito que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Jesus não foi fazer jejum, Jesús no fue a ayunar o a hacer ayunas. ele foi para ser tentado. Él fue para ser tentado. Só que o tentador demorou. Pero el tentador tardó en llegar. O jejum de 40 dias foi por causa do tentador que atrasou. Ese ayuno de 40 días fue porque el tentador se atrasó. Jesus não foi para jejuar, Jesús no fue llevado al desierto para hacer ayuno. ele foi para ser tentado. Él fue para ser tentado. E a primeira tentação tinha como finalidade
provar que Jesus, aliás, as 3 tentações tinham como finalidade provar que Jesus era o Filho de Deus. Y las 3 tentaciones tenían como finalidad probar que Jesús era el Hijo de Dios. Se tu és o Filho de Deus, Si eres el Hijo de Dios, transforma essas pedras em pães. transforma estas piedras en panes. E Jesus diz uma coisa muito interessante: Y Jesús va a decir algo muy interesante. não só de pão vive o homem, No solamente de pan vivirá el hombre, mas de toda a palavra que está saindo da boca de Deus. más de toda palabra que está saliendo de la boca de Dios. Não é a palavra que saiu da boca de Deus. No la palabra que salió de la boca de Dios. Não é pão dormido, No es el pan amanecido, é a palavra viva de hoje. es la palabra viva de hoy. Nós precisamos disso Y necesitamos de esto todos os dias. todos los días. O filho mais novo, ele não queria o relacionamento com o pai. El hijo menor no quería relacionamiento con su padre. Ele simplesmente queria viver por conta própria. Él solamente quería vivir de manera independiente. E ele disse para o pai: olha, o senhor me dá o que é meu direito. Y él dijo a su padre, dame lo que es de derecho. E o pai deu. Y el padre le dio. Ele não tinha direito. Pero él no tenía derecho. Eu tenho que lamber a mão que me serve. Tengo que lamer la mano que me sirve. O pai estava vivo. El padre estaba vivo. Herança é para quem morreu. Herencia es para cuando el padre se murió, se muere. Mas o pai deu. Pero aún así el padre da la herencia a su hijo, O amor não sonega. porque el amor no retiene. O amor tudo suporta. El amor todo soporta. O pai deu o que ele não tinha direito. Entonces el padre va a dar lo que el hijo no tenía derecho. E então o filho deixou e foi gastar tudo. Entonces el hijo deja a su papá y va a gastar toda la plata. Aquele pai não prendeu o filho. Aquel padre no puso una corriente en el hijo, Ele não manteve un freno. ele não manteve o filho numa corrente. Él no mantuvo a su hijo encadenado. Ele diz: pode ir, Él dijo, anda, mas saiba que eu vou com você. pero sepas que yo voy contigo. Eu vou no ato de doação. Voy con usted en ese hecho de donar, Você vai se lembrar de mim, porque te vas a acordar de mí, que o meu amor não é condicional. que mi amor no es un amor condicional. E o filho foi. Entonces se fue el hijo E o filho gastou tudo. y el hijo gastó toda la plata E o filho foi à falência. y fue a la quiebra. E aquela falência foi o lugar onde ele caiu em si Y cuando se fue a la quiebra fue cuando volvió en sí e lembrou-se do pai. y se acordó de su padre. Que pai eu tenho? ¿Qué es? ¿Qué clase de padre tengo yo? Um pai que eu exijo os meus direitos sem ter direitos e ele me dá sem me cobrar nada. Un padre a donde yo exijo mis derechos cuando no tengo los derechos y él me da y aún no me cobra nada. Eu vou voltar para a casa do meu. Voy a regresar a su casa. Só que eu não posso ir como filho. Pero no puedo volverme como hijo. Eu vou voltar como servo. Voy a volver como un siervo. Eu vou voltar como servo porque eu quero pagar. Voy a volver como siervo porque aún le quiero pagar. Ele lembrava que tinha um pai amoroso, Él se acordaba de que tenía un padre amoroso, mas
dentro de si, ele não se via com a condição de voltar como filho. Pero dentro de sí mismo no se veía en la condición de volver como en la posición de hijo. Ele queria voltar como um servo, Y quería volver como un siervo. porque como servo ele ia comer o pão que o pai dava, Porque como un siervo iba a comer del pan que su padre le daba. porque o pai dava pão para o boia fria. Porque el padre daba pan a los jornaleros. Ele disse, pelo menos comida eu vou ter. Él dijo, por lo menos comida voy a tener. E eu vou poder pagar o que eu levei. Y también ahí puedo pagar de a poquito lo que he llevado. Presta atenção que há troca de favores aqui. Atienda que aquí hay un sentimiento que él tenía de aún Ele hacer trueque de favores. Ele ainda estava perdido. Él aún seguía perdido. Ele voltou perdido. Regresó perdido. Perdido nele mesmo. Perdido en sí mismo. Porque ele estava perdido no mundo, Porque antes estaba perdido en el mundo. agora ele estava perdido dentro dos seus próprios conceitos. Ahora perdido dentro de sus propios conceptos. Mas ele volta Pero regresa. e ele faz são três laudas do seu discurso. Regresa y hace como que 3 hojas de discurso. Pequei contra os céus e perante ti, He pecado contra los cielos y delante de ti. não sou digno de ser chamado teu filho, No soy digno de ser llamado tu hijo. mas trata-me como um dos teus empregados. Trátame como a uno de tus jornaleros. Eu vou pagar o que eu gastei. Te voy a pagar lo que he gastado. Eu não sei se vocês já leram esse livro, A Volta do Filho Pródigo, de Harry Nowen. ¿Ya leyeron el libro El regreso del hijo pródigo de Harry Nowen? É algo impressionante. Es impactante. Esse é um padre católico que morreu em 1996. Fue un cura católico que murió en 1996. Harry Nowen trabalhou nas melhores universidades dos Estados Unidos. Harry Nowen trabajó en las mejores universidades de los Estados Unidos. Ele foi professor em Notre Dame, Profesor en Notre Dame, ele foi professor em Yale Yale, e ele foi professor em Harvard. profesor en Harvard. Com as melhores cabeças. Una de las mejores cabezas. Mas depois o Senhor o levou para trabalhar em Vancouver, na Suíça. No. Não, perdão, no Canadá. Después le llevó para trabajar en Vancouver, en Canadá, Num lugar que é para trabalhar com crianças excepcionais. para trabajar con niños excepcionales. E ele foi ser preceptor de um rapaz chamado Adam. Y fue a ser preceptor de un joven llamado Adam. Adão era um paralítico cerebral. Él tenía parálisis cerebral. Foi Adão que ensinou Harry Nowen a andar com Deus, mais de perto. Adán, ese joven que enseñó a Harry Nowen a caminar más cerca de Dios. Nowen escreveu este livro depois que ele foi ser preceptor de Adão. Y Nowen escribió este libro después que fue preceptor de Adán, de este joven. É um livro em que ele usou para a capa a pintura de Rembrandt da volta do filho pródigo. Y en la tapa puso una figura de Rembrandt, el regreso del hijo pródigo. A mão direita La mano derecha, é a mão de um homem. la mano de un hombre, A mão esquerda y la mano izquierda, é a mão de uma mulher. la mano de una mujer. Rembrandt consegue colocar a razão e a afetividade juntas no coração de um pai. Rembrandt puede poner la mano de la razón y de la afectividad juntas en el concepto de un padre. É o conceito de El Shaddai. Es el concepto de El Shaddai. El Shaddai aparece pela primeira vez na Bíblia para Abraão. El Shaddai va a aparecer la primera vez en la Biblia para Abraham, Quando Abraão tinha 99 anos, cuando él tenía 99 años. ele disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso que amamento. Soy el Dios Todopoderoso que amamanta. Ele precisava amamentar um rebelde que estava com 99 anos. Y él necesitaba amamantar un rebelde con 99 años.
as duas condições, a paterna e a materna, sintetizadas num pai amoroso. Entonces, las dos figuras de paternidad y maternidad sintetizadas en un padre amoroso. Jesus não fez uma parábola de uma mãe bondosa. Jesús no hizo la parábola de una madre bondadosa, Porque uma mãe nunca faria o que o pai fez. porque una madre jamás iba a hacer lo que hizo el padre. Uma mãe não deixaria o filho sair de modo nenhum. La madre no iba a dejar que su hijo saliera, Ela fuera, segura o filho le iba a atajar, na cinta. le iba a detener a ese hijo de todas las maneras. Mas aquele pai, não é que ele era indiferente. Pero no es que el padre era indiferente, Ele era tão amoroso que ele podia aceitar o fracasso do filho. pero el padre era tan amoroso que podía aceptar el fracaso de su hijo. E o filho realmente fracassou Y realmente este hijo fracasó. e retorna com o seu discurso. Va a regresar con su discurso E ele vai se aproximando. y cuando se acerca, O pai, que já estava igual a mim, el padre, que ya estaba igual que yo, ele devia ser um pouco mais velho que eu. él debería de ser un poco mayor que yo. E eu estou com catarata neste olho. Yo tengo catarata, estoy con catarata en este ojo. E eu vou ter que chegar no Brasil para fazer uma cirurgia. En Brasil tengo que llegar y hacer una cirugía, Eu olho para vocês com este olho, porque cuando les miro con este ojo, eu só vejo uma massa. solo veo una nube, una E Massa. aquele velho ficou o tempo todo durante a saída do seu filho. y aquel anciano todo tiempo estuvo allí esperando el regreso de su hijo, Dizendo, ele vai voltar, así teniendo en mente, va a volver, ele vai voltar. va a volver. Ele vai voltar porque aqui é o ninho do amor. Y va a regresar porque aquí es el nido del amor. Ele vai fracassar Va a fracasar. e quando ele fracassar, ele volta. Y cuando fracase, va a regresar. E durante todo aquele tempo, aquele pai preparou o retorno do Y filho. por todo ese tiempo el padre preparó el regreso de su hijo. Ele fez um guarda-roupa novo, Hizo un ropero totalmente nuevo, ele preparou sandálias novas, sandalias nuevas. ele foi ao Orives para mandar fazer o anel de príncipe. Fue al lugar que hace joyas para hacer un anillo para su hijo. Mandou preparar, deixou sempre preparado um bezerro cevado. Preparado el becerro gordo, É uma carne feita na Argentina. una carne hecha en Argentina, Era carne de Angus, de Angus, um bezerro de alta un qualidade. becerro de altísima calidad. Pouco se come carne boa como na En Argentina. pocos lugares se come carne tan buena como en Argentina. E ele estava preparando lá a carne. Y este padre estaba preparando la carne, la fiesta, todo. A Bíblia não fala que tinha vinho, mas eu suponho que tinha. La Assim. Biblia no dice que había vino, pero supongo que había, Era costume deles fazer vinho. porque era costumbre de ellos preparar y hacer el vino también. E devia ter um bom Merlot ou Seguro que había un bueno Malbec. Malbec. Você me salvou. Ela me salvou, o Merlot, Malbec. Também, aqui tem bons vinhos. Uma dessas viagens que nós fizemos, nós fomos até Mendonça. Uno de los viajes que hicimos, fuimos hasta Mendoza. Que coisa linda. Sí, hermoso. Que maravilha. Maravilla. Não pensem que eu sou um pinguço, No soy un borracho, mas eu sou discípulo de Paulo. soy discípulo de Pablo. E a orquestra também estava pronta. Toda la orquesta preparada, de los instrumentos. Eu tenho a impressão que também tinha alguns cantores, como aquele irmão que cantou aqui hoje, maravilhoso. Seguro que habían cantantes como el hermano que cantó aquí a la mañana. Eles tinham preparado tudo. Todo ya estaba preparado. Meu filho vai voltar. Mi hijo va a regresar.
E quando o filho vem, Y cuando regresa, cuando se acerca, aquele velho está de longe, aquel anciano de mesmo lejos, com catarata, aún con cataratas, mesmo com artrose, con artrosis, ele faz uma corrida de maratona. hace la corrida como que de un maratonista. Ele corre com uma fúria. Corre de manera furiosa. Não, ancião não poderia levantar a sua roupa. El anciano no podría alzar su vestido en aquella época. Nessa época, todos os anciãos tinham Ellos tenían ropas roupas largas, longas e ele teve que levantar sua roupa pero para él correr. tuvo que alzar su ropa para poder Era uma correr. vergonha levantar a roupa, Era una vergüenza alzar mas ele su estava vestido. disposto a passar a maior vergonha do mundo, Pero él estaba dispuesto a pasar la mayor vergüenza del mundo. porque o seu fracassado vinha como, Porque su fracasado estaba regresando. e ele corre Entonces corre e ele chega e abraça y él abraza e ele beija. y besa. É por isso que eu tenho falado, gente, gaste tempo com o povo abraçando e beijando. Por eso he hablado, gente, gaste su tiempo abrazando y Lá no besando. Brasil ainda a gente não paga imposto por isso. Todavía en Brasil no se paga impuesto por abrazar. Acho que vai chegar, porque lá está tão grande a carga tributária, Quizá en algún momento, porque tenemos una carga tributaria tan alta, que eu acho que vai pagar por beijos e abraços. quizá enseguida tenemos que pagar hasta por Mas abrazar. enquanto não se paga, vamos Pero beijar e mientras no abraçar. se paga, podemos abrazar y besar en abundancia. E o filho começou a fazer o discurso. Y el hijo empezó a hacer un discurso. Lembra-se que o discurso era em 3 laudas. Acuérdense que estaba en 3 partes. Pequei contra os céus e perante ti. He pecado contra los cielos y contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trata-me como um dos Y teus trátame empregados. como a uno de tus jornaleros. Ele conseguiu fazer 2. Y el hijo entonces va a decir 2 partes de ese discurso de 3. Porque quando ele ia dizer, o pai cortou. Porque cuando antes de él empezar la tercera parte, el padre le interrumpe. Preste atenção. Atienda. Eu não estou recebendo um servo. Yo no estoy recibiendo un siervo. Eu não sou siervo de Deus Padre. Yo no soy siervo de Dios Padre. Eu sou servo de Jesucristo. Soy un siervo de Jesucristo. De Deus Padre, eu sou hijo. De Dios Padre soy hijo. Nós precisamos ver a Bíblia. Necesitamos leer la Biblia. Eu sempre conto as mesmas histórias. Siempre hablo las mismas historias. Mas há uma senhora lá, eu estou ficando em pé para estirar um pouco as pernas. Estoy parado para estirar un poco las piernas. Lá em Londrina há uma irmã da nossa igreja que faz o melhor bolo da cidade. En Londrina tenemos en nuestra comunidad una señora que hace la mejor torta de la ciudad. E a torta de abacaxi é a que eu mais gosto. Y la torta de piña es la que me gusta más. E ela sempre faz uma torta de abacaxi, assim, a cada 3 meses e manda para mim. Y a cada rato más o menos me prepara esa torta de piña y me envía a casa, a mi casa. E chegaram os meus 3 filhos, um que mora em São Paulo, 2 moram em São Paulo e uma em Curitiba. Y llegaron en un fin de semana, mis 3 hijos, 2 viven en São Paulo, 1 vive en Curitiba. E ela mandou uma torta daquelas gostosas. Y ella me envía una de esas deliciosas tortas. Eu recebi, coloquei na geladeira. Entonces, cuando recibí la torta, puse en mi heladera. E tinha um dia muito intenso E para eu- fazer as coisas. Y yo tenía un día intenso para hacer mis cosas. E quando eu voltei no fim da tarde, Y cuando regresé al fin de la tarde, eu abri para comer um pedaço de torta. me acerqué a la heladera para comer un pedacito de la torta. Não tinha mais. Ya no había más. E eu perguntei aos meus filhos, Entonces pregunté a mis hijos, vocês não deixaram nenhum pedacinho ¿no para me mim? dejaron ningún pedacito de la torta? Ah, papai, estava tão gostosa. Ah, papá, pero estaba tan rica Nós comemos todo. que comimos toda la torta. Eu disse, vocês têm direito, Y yo le hablé, ustedes tienen derecho, vocês são herdeiros. porque son herederos.
Tudo que é meu é seu. Todo lo que es mío es de ustedes. Vocês são filhos. Son hijos. Se a nossa empregada tivesse comido, Pero si fuera nuestra empleada, ela tinha levado uma bronca. había sido retada. Ela não é filha. Porque ella no es hija. Você entendeu? ¿Entienden? Você faz oração de filho ou oração de servo? ¿Oras como un hijo o como un siervo? Sabe como era a oração de George Miller? ¿Saben cómo es la oración de Jorge Miller? 2.000 crianças no orfanato, 2,000 niños en el orfanato. no outro dia não tinha um pão para o café da manhã. En el desayuno del día siguiente no había un pedacito de pan en el orfanato. George Miller, Y Jorge Miller, ele não chamava Deus de Father, él decía a Dios, papá, padre. ele chamava Deus de Daddy. Él no decía padre, él decía papi. Papito, papi, papá, Abba, Abba, Daddy, papai, papi, intimidade. intimidad. Daddy, Daddy, papá, there is no bread. no hay pan. Amen. Amén. Papi, no hay pan. Amén. Isso é oração? Esto es oración. Não disse nosso Deus. No e dijo nosso nuestro Pai. Dios, nuestro Padre. Estamos agora reunidos em teu nome. Estamos reunidos en tu nombre. O Senhor sabe das nossas necessidades. Conoce nuestras E nós necesidades. estamos aqui sem pão. Y estamos aquí Oh, sin pan. Pai, Oh, derrama Padre, a tua graça Derrama sobre esse tu graça orfanato, porque nós sobre estos estamos platos, porque espera. ou este homem é louco ou este homem confiava em Deus. O este hombre era un loco o este hombre confiaba en Dios. Daddy, Papá, papi, there is no bread. no hay pan. Todas as orações de George Miller são assim. Todas sus oraciones son así. Mais de 50.000 orações Más de 50,000 oraciones. anotadas, Él anotaba o dia, el día, a petição el motivo e o dia da resposta. y el día de la respuesta. 65% destas orações foram respondidas no mesmo dia ou na mesma semana. 65% de sus oraciones fueron contestadas o en el mismo día o en la semana. A única oração que George Miller não viu atendida Una oración él no recibió, no fue atendido. foi de um homem que ele orou quando ele era jovem, Fue de un hombre que oró desde que era joven por 65 anos, y por 65 años. e que se converteu no dia da sua morte. Pero ese hombre se convirtió en el día de la muerte de Jorge Miller. Foi a única oração que ele não disse. Fue la única oración que él no puso la fecha. Aquele pai era louco por aquele filho. Aquel padre era loco por aquel hijo. Não deixou que ele dissesse: trata-me como um dos teus Y empregados. él no dejó que el hijo dijera, trátame como a uno de tus Traga jornaleros. depressa, Vení rápido, empregados, vengan siervos, anjos, ángeles, traga depressa, vengan, apúrense, vista esse moço, vista a este joven, ponha sandálias nos pés, ponga sandalia en sus pies, ponha o anel nos dedos. ponga anillo en el dedo. Você se lembra lá no livro de Gênesis capítulo 3? ¿Se acuerdan en Génesis 3? Da
túnica que Deus fez e vestiu. de la túnica que Dios hizo y vistió. É aqui o pai Y aquí el padre vestindo o filho maltrapilho. también vistiendo a su hijo andrajoso. Graça a Deus fazendo. Y la gracia es Dios haciendo. O filho mais velho El hijo mayor vivia por regras. vivía por reglas. Ele era um filho laborioso. Trabajaba mucho, Ele era um filho justo. era justo, Ele estava no campo, trabalhando. estaba en el campo trabajando. Isto é uma coisa muito bonita. Es algo muy lindo. Pessoa que faz-se por si mesmo, La persona que hace por sí mismo, que tem dignidade, que tiene dignidad. e ele estava lá no campo. Mas quando ele vai se aproximando, ele escuta uma festa, E som esse- de música. Y ese hijo que estaba en el campo trabajando, cuando se acerca, escucha el sonido de música. Que música é essa? ¿Y qué música es esta? Eu não estou lá. Yo no estoy allá. Como é que estão fazendo festa sem mim? ¿Cómo hacen fiesta si yo no estoy allá? Eu é que sou a pessoa que mereço ter festa. Yo soy la persona que merece ser festejada. O que foi que está acontecendo com meu pai que está fazendo festa lá? ¿Qué pasa con mi padre que hace una fiesta Se eu não allá? estou lá, Si es que no estoy allá. veja bem que o filho mais novo vem em direção do pai. Acuérdense que el hijo menor viene en dirección a su padre, O filho mais velho vem procurar um outro servo. pero el mayor viene a buscar otro siervo, Porque gambá cheira a gambá. porque comadreja huele a comadreja. Mentalidade de servo, mentalidade de escravo se junta e forma sindicato. La mentalidad de los esclavos se juntan y forman un sindicato. E o sindicato religioso é perverso. Y el sindicato religioso es perverso. Tem crítica, Hay críticas, murmuração murmuraciones e fica indignado. y se vuelve indignado. O filho mais novo tinha no seu discurso: eu não sou digno. El hijo menor tenía en su discurso, yo no soy digno. No filho mais velho tem uma atitude que ele ficou indignado. Pero en el hijo mayor hay otra actitud, porque se volvió indignado. Diagnóstico simples. Es un diagnóstico Quando sencillo. você pega numa pessoa e sente indignado, Cuando usted está con una persona y siente que ella se siente indignada, pode saber que tem justiça própria. sepas que hay justicia propia en ella. Esqueceram de mim. Se olvidaron de mí. Conhece esse filme? ¿Ya vieron esta película? É a história de um menino que é deixado para trás. La historia de un nene que su familia se olvida de él. É, esqueceram uma vez, esqueceram duas, esqueceram três. Mi pobre angelito, 1, 2 y 3. ¿Cómo se llama? Mi pobre angelito. Mi pobre angelito, mi pobre angelito. Que coisa terrível. Me esqueceram. Se olvidaron. Ah, na igreja ninguém. Nadie en la iglesia se acuerda de ninguém mí. se lembra de mim. Eu sou o pastor, eu dedico. Soy pastor, dedico Olha mi vida o que estão fazendo y comigo. vean lo que hacen Eu conmigo. não passo de uma laranja chupada e jogado o bagaço fora. Soy como una naranja y me chuparon todo el jugo y ahora estoy acá. Eu tenho convivido com pastores assim. He convivido con pastores así. Eu fui um pastor assim. Fui un pastor así. Eu vivia resmungando porque Vivía murmurando eles não me deram a atenção que porque eu no me dieron la acho que atención mereço. que yo pensaba que merecía. O filho mais velho, ele era uma pessoa extremamente cheia de si. El hijo mayor era una persona extremadamente llena de sí mismo.
o pai sai para conversar com ele. Y el padre sale para hablar con este hijo. Esse filho, Hijo, vamos entrar na festa. entra aquí con nosotros. Como? Pero Há ¿cómo? tantos anos te sirvo. ¿A cuántos años te Há sirvo? tantos anos te sirvo. ¿A cuántos años te E sirvo? nunca me deste um cabrito Y nunca me diste un cabrito para me alegrar com os meus amigos. para alegrarme con mis amigos. Nem amigos você tem. Pero ni amigos tenía él. Você nunca fez uma festa com os amigos? Nunca hiciste una fiesta con tus amigos. Você é um mal-humorado. Es un malhumorado. Nunca me deste. Nunca me diste. Filho, Hijo, não percebes que tudo que é meu é teu? ¿no ves que todo lo que es mío es tuyo? Por que não tomas e não pegas? ¿Y por qué no agarras? Daddy, Papi, there is no bread. no hay pan. O senhor se vire. Bueno, es tu problema. O problema é teu, pai. Tu problema, papá. As crianças são tuas. Son tus niños. A cidade de Bristol La ciudad de Bristol, tinha uma padaria ahí había una panadería onde as pessoas eram muito requintadas. a donde las personas que frecuentaban esa panadería eran muy finas, exigentes, E elas não gostavam que o pão ficasse um pouquinho mais moreno. y el pan no podría tener ninguna imperfección. Naquele dia, Y en aquel día, por algum descuido do padeiro, por algún descuido del panadero, o pão ficou um pouquinho mais moreno. el pan se puso un chiquitito más oscurito. Quantos pães? ¿Cuántos panes? 2.000. 2,000. Quantas crianças? ¿Cuántos niños? 2.000. 2,000. Mas sem saber, o padeiro Pero resolve sin dizer: saber, leve estes pães para Bristol, para o orfanato de George Miller. y sin saber el panadero dijo, bueno, hoy lleva estos panes para el orfanato de Jorge Miller. Que capricho de Deus. Como Dios es, Só um pouquinho mais moreno. un chiquitito más tostado. Você nunca leu isto lá no livro de Cantares? ¿Nunca viste en el libro de Cantares? A minha amada está um pouco mais morena. Mi amada es morena. Me surpreende, oh meu Deus. Qué Dios maravilloso. Me surpreende os seus gestos de carinho, de amor. Nos de sorprende afeto. su manera de, como es tan Y- cariñoso y tan amoroso. Chega carro, uma carruagem com pães. E- Senhor Miller, Y se acerca un carro lleno de o panes pão passou um pouco. y dice, señor Miller, el pan está un poco más tostado. Ele disse: não passou. No, no está Está mal, no ponto. pero está perfecto. O ponto de cada criança receber. Y así cada niño pudo recibir. Eu posso contar, eu tenho. Nós publicamos a autobiografia de George Miller. Y publicamos la autobiografía de Jorge Miller. São cada experiências extraordinárias desse tipo. Y experiencias extraordinarias de esta clase. Um homem bobo Un hombre tolo que resolve depender de Deus. que decide depender de Dios. A religião mantém as pessoas muito lúcidas La religión mantiene a las personas muy lúcidas, e muito cheias de direito. muy llenas de derechos. O Evangelho deixa crianças ao redor do Pai. Y el Evangelio deja niños alrededor de su Padre.
um dos salmos mais difíceis de compreender para mim Para mí, uno de los salmos más difíciles de comprender é o Salmo 131. es el 131. Ah, Sandra, por favor, leia o Salmo. Salmo 131. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora e para sempre. Eu não ando atrás de coisas elevadas demais para mim. No he buscado cosas demasiado sublimes para mí. Eu apenas fiz sossegar e acalmar a minha alma. Hice calmar y sossegar mi alma, Como uma criança amamentada no colo da sua mãe. como un niño destetado en el regazo de su madre. Você consegue? ¿Puedes? Você consegue escarrapachar ¿Puedes descansar? o meu filho mais velho? Mi hijo mayor Ele era uma criança extremamente faminta. era un bebé extremadamente hambriento. A minha esposa também era tipo de vaca. Mi señora también tenía mucha leche. Ela era parecida a uma Jersey. Tinha bastante leite. Mucha leche. E ele mamava 50 minutos. Y mamaba por 50 minutos. 25 minutos num peito. 25. E quando a gente ia conversar, enquanto ela estava amamentando, Y cuando él estaba siendo amamantado y cuando iba a hablar yo con mi señora, ele tirava a boca do peito e fazia assim, él sacaba la boca de su pecho y se enojaba. como quem diz, essa hora é minha. Como que es mi Cai momento. fora daqui. Sale de aquí. Mas depois que ele amamentava, Pero después que él se saciaba, escorria assim pelo canto. la leche salía por su boca. E ele dormia. Y ahí él podía descansar y dormir. Este é o termo hebraico para a expressão como uma criança, algumas diz desmamada, mas não é desmamada, é que foi amamentada e está satisfeita. Y ese es el término en hebreo cuando dice destetada, es como que fue saciada, fue alimentada. Você consegue, porque ele disse, assim é minha alma para comigo. Y dice, así es mi alma para conmigo. Você consegue descansar no seio de El Shaddai? Puedes descansar en el seno de El Shaddai. A ponto de dizer assim, pode vir o que vier, eu estou amamentado no teu A seio. punto de decir, puede pasar lo que pase, porque yo estoy saciado. Queridos, esse meu filho, hoje ele está com 39 anos. hoy mi hijo tiene 39 años, Ele tem 1,98 m. 1,98 m de alto, de altura. Ele é um superdotado na sua mente. Y es un superdotado en su mente, Ele é matemático. es un matemático, Ele tem uma lógica extraordinária. tiene un razonamiento, una lógica extraordinaria.
Com 17 anos, ele foi para uma universidade em primeiro lugar. Y con 17 años entró en primer lugar en una universidad. E sempre foi brilhante. Siempre fue brillante en los estudios. E na escola ele se tornou agnóstico. Y en la escuela se volvió un agnóstico. Ele não podia admitir Deus. Porque él no podía admitir a Dios. Deus é muito pequeno para sua mente. Dios no era algo, era muy pequeño para su mente. Um dia eu estava com ele em São Paulo. Un día yo con él en São Paulo, E nós estávamos jantando estábamos en una cena, num restaurante. en un restaurante, Ele olhou para mim e disse: papai, y él me miró y me dijo, papá, a coisa pior que você fez na minha vida la cosa peor que hiciste en mi vida foi ter me levado para a igreja. fue haberme llevado para la iglesia. Eu disse: ô filho, me perdoe. Y le contesté a mi hijo, bueno, perdóname, hijo. Eu sei que a igreja tem muitos defeitos, Yo sé que la iglesia contiene muchos defectos, muchas fallas, mas eu ainda acredito que a igreja é o melhor lugar aqui na Terra. pero aún creo que la iglesia es el mejor lugar aquí en la tierra. Eu lamento profundamente ter cometido esse erro com você. Lamento profundamente haber cometido ese error contigo. E, filho, eu quero dizer uma coisa para você. Hijo, quiero decirte algo. Se é questão de culpa, Si es cuestión de culpa, e se eu posso liberar você, y si puedo liberarte de tu culpa, pode pecar à vontade. puedes cometer el pecado, lo que quieras. Se o seu problema é que você se sente frustrado por não poder fazer aquilo que os seus amigos fazem, Si tu problema es porque te sentís frustrado por no poder hacer lo que hacen tus amigos, você tem o aval do seu pai. tenés el permiso de tu papá. Pode pecar. Peques lo que quieras. Do jeito que vocês ficaram, ele ficou. Y así como ustedes se quedaron, ahora él se quedó asombrado. Ele ficou me olhando Me miraba como que não acreditando no que como eu que estava dizendo. no creyendo lo que estaba escuchando. E nunca mais nós falamos sobre esse assunto. Y nunca más hablamos sobre esto. O ano passado ele se casou. El año pasado él se casó. Ele teve duas oportunidades de se casar e quando chegava faltando poucos meses ele desistia. Por 2 veces tuvo oportunidad de casarse, pero un poco de tiempo antes de la boda, él desistía de la boda. Ele disse: eu não quero um casamento que vai acabar. Él decía, yo no quiero entrar en un casamiento que se va a terminar. Eu vejo que as minhas noivas, elas querem a festa do casamento e não querem um casamento com festa. Mis comprometidas quieren más la fiesta y no un casamiento que se festeje, que se conmemore. Então o ano passado ele casou-se. Y el año pasado se casó, Agora dia 11 vai fazer um ano. va a ser un año que se casó, el 11. E quando eu fui para fazer o casamento dele, Y cuando fui para celebrar su boda, um amigo dele veio conversar comigo. un amigo de él vino a hablarme Ele disse: o seu filho me ajudou muito. y me dijo, tu hijo me has ayudado mucho. Eu tenho um filho que se tornou rebelde. Tengo un hijo que se volvió rebelde. E meu filho está com 17 anos e estava indo para as drogas. Hoy tiene 17 años y estaba yéndose a las drogas. E então o seu filho me chamou. Entonces tu hijo me llamó. Ele era presidente de uma multinacional. Él era presidente de una multinacional. E disse para o rapaz assim: Y él dijo a ese joven,
Um dia meu pai, Un día mi padre, num restaurante, en un restaurante, abriu mão do meu controle. abrió mano de controlarme. Mas ele disse uma frase no final Pero él dijo algo en el final de su discurso que me impactou pelo resto da minha vida. que me impactó por toda mi vida. Pode pecar, meu filho, Puedes pecar, hijo, que meu Deus é maior do que o teu pecado. porque Meu Deus é maior do que mi Dios es más grande que tu pecado. Quando meu pai disse isto, Y cuando mi papá dijo esto, foi como se fosse um poder tomando conta de mim. fue como que un poder tomó cuenta de mí. Eu nunca mais pude fazer o que eu queria fazer, Y nunca más pude hacer lo que quería hacer. porque eu sei que o Deus de meu pai Porque yo sé que el Dios de mi padre, ainda não era o meu Deus, aunque aún no era mi Dios, mas ele era tão poderoso pero era tan poderoso que dava ao meu pai a condição que daba a mi padre la condición de não me colocar regras. de no poner reglas sobre mí. O evangelho não põe cabresto, meu irmão. El evangelio no pone cabestro, riendas, freno. ¿Cabestro? O evangelho é poderoso para libertar o homem. Es poderoso para liberar al hombre. Porque se Cristo nos libertar, nós somos Porque verdadeiramente si Cristo nos libertos. libertare, verdaderamente somos libres. Eu não preciso de vigia. No necesito ser vigilado. Eu não preciso de ninguém tomando conta de mim. No necesito que alguien me cuide. Eu não preciso que ninguém tome conta das ovelhas. Eu tenho um pastor que No cuida das necesito que ovelhas. alguien cuide las ovejas. Hay un pastor que hace eso. No evangelho há liberdade. En el evangelio hay Não há libertad. libertinagem, No libertinaje, mas há liberdade. pero sí hay libertad. E da condição de consciência. Y va a dar condición de conciencia. Eu queria deixar por último nesta conversa Y quería dejar algo, por último, que o apóstolo São Paulo que el apóstol San Pablo foi um religioso de primeira categoria. fue un religioso de primera clase. Ele foi um homem dos mais adequados em termos religiosos. Uno de los hombres más adecuados en términos de religiosos. Ele disse que quanto à justiça da lei, ele era irrepreensível. Y dijo que era irreprochable en cuanto en la justicia de la ley. Ele era um hebreu de hebreus. Hebreo de hebreos. Você sabe o que significa isso? ¿Saben lo que esto Não tinha significa? mistura. Que no había mezcla. Não havia sido casado a mulher com um homem que não fosse hebreu. Que no había habido un matrimonio que no, tanto el hombre como la mujer no eran hebreos. Hebreu de hebreus. Hebreo de hebreos, Da tribo de Benjamim. de la tribu de Benjamín, Fariseu. un fariseo Quanto à justiça da lei, irrepreensível. irreprensible. Mas sabe o que foi que aconteceu quando eu fui encontrado por Jesus Pero no saben caminho de Damasco? ¿Qué pasó cuando él fue encontrado por Jesús en el camino de Não Damasco? foi Paulo que encontrou Jesus. No fue Pablo que encontró a Aliás, Jesús. Paulo não queria nada com Jesus. Saulo no quería Nada com nada Jesus. con Jesús. E mas Jesus resolveu o que queria Paulo. Pero Jesús decidió que le quería. E quando Jesus quer, ele faz. Y cuando Jesús quiere, él hace. E quando ele faz, faz bem feito. Y cuando hace, lo hace bien. Porque quando Saulo caiu, Porque cuando Saulo cayó, ele se pergunta: cayó, quem és tu, Senhor? él pregunta, ¿quién eres tú, Señor? E ele disse: eu sou Javé. Yo soy Jehová. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesús a quien tú persigues. Jesus é Javé Sus. Jehová, Yahvé, sus Salvador. Eu sou a tua salvação. Soy tu salvación. E disse: eu sou aquele que tu persegues. Soy aquel a quien persigues.
Quando eu persigo este cara Cuando yo persigo a una persona que tem a vida de Cristo, que tiene la vida de eu Cristo, estou perseguindo a Cristo. estoy persiguiendo a Cristo. Porque cristianismo não sou eu e Cristo. Porque cristianismo no soy yo y Cristo. É Cristo e não mais eu. Es Cristo y no más yo. Cristianismo é tirar Adão e colocar Cristo. Cristianismo es quitar a Adán y poner a Cristo. Cristianismo não é Adão querendo ser Cristo. Cristianismo no es Adán queriendo ser Cristo. Cristianismo é Cristo matando Adão e vindo ser Cristo em nós. Cristianismo es Cristo matando a Adán y viniendo a ser Cristo en nosotros. Cristianismo não é doutrina de cabeça, Cristianismo no es una doctrina intelectual, mas é substituição de miolo. mas es sustitución de mente. Nós não temos uma mente de Adão, No tenemos la mente de Adán, temos a mente de Cristo. tenemos la mente de Cristo. E como isso aconteceu? ¿Y cómo esto pasó? Na cruz. En la cruz. A cruz é o lugar onde Deus e o homem estavam juntos. La cruz es el lugar a donde Dios y el hombre estaban juntos. Prestem atenção, meus amados irmãos em Jesus Cristo. Atiendan, mis amados hermanos, en Jesucristo. Cristo Jesus, Cristo Jesús, Deus, homem. Cristo Dios, hombre. Cristo, Cristo, natureza divina. naturaleza divina. Jesus, Jesús, natureza humana. naturaleza humana. Cristo Jesus, Cristo Jesús, até a cruz. hasta la cruz. Jesus Cristo, Jesucristo, homem, hombre, Deus, Dios. da cruz para frente. De la cruz en adelante. Algumas traduções confundem este assunto. Algunos traductores confunden. Eles acham que é a mesma coisa. Ellos creen que es la misma cosa. Eu estou agora na pesquisa, já faz 3 anos, Hace 3 años que estoy haciendo una pesquisa em Gesenius. en Gesenius Gesenios. é um estudioso que faz. Esenios. Gesenius, um estudioso alemão que faz um estudo do grego mostrando as posições de Cristo, Jesus Cristo. Gesenios, que es un escritor alemán que estudia las posiciones de Cristo, de Jesús en Cristo. E pegando todos os principais manuscritos, Entonces, este estudioso alemán agarra los principales manuscritos, os Aleph e Beta, Aleph, Beta, e os manuscritos mais antigos, los más antiguos, e vai comparando. empieza a comparar. Cristo Jesus Cristo é a encarnação Jesus de Deus es la encarnación de Dios no homem. en el hombre. Mas Jesus viveu 100% pela fé aqui na terra. Pero Jesús vivió 100% por fe aquí en la tierra. Ainda que Cristo estivesse nele, Aunque Cristo estuviera en él, 100% nele, 100% en él, ele viveu 100% pela fé no Pai. aún así él vivió 100% por la fe en el Padre. E em João capítulo 5, versículo 19, versículo 30, ele disse: Eu nada faço por mim mesmo, mas tudo quanto o Pai faz, eu faço. En Juan 5 él va a decir, yo nada lo hago por mí mismo, mas todo lo que hace el Padre, yo lo hago. Eu não falo por mim, eu falo o que eu ouço o Pai falar. No hablo por mí mismo, yo hablo lo que oigo mi Padre. 100% Jesus histórico era dependente 100% de Deus Pai. 100% del Jesús histórico era dependiente
Dios Padre. Mas eu gostaria de suscitar aos teólogos aqui, Pero quería suscitar algo a los teólogos, aqueles que sabem pensar Aqueles teologicamente. que saben pensar teológicamente. E pensar teologicamente significa pensar com a mente de Deus. Y pensar teológicamente significa pensar con la mente de Dios. Não significa ter estudado num seminário e ter doutorado, mestre No e significa haber estudiado PhD. en un seminario y tener títulos O de meu PhD. maior teólogo foi Protestato Celestino. Mi teólogo más importante en mi vida fue Celestino, el Protestato señor Protestato Celestino. Vocês já ouviram falar dele? ¿Ya escucharon? Não. Ele era um varredor de colégio. Él era barredor de colegio, Ele era semi-analfabeto. semi-analfabeto, Ele era da Igreja Assembleia de Deus de De la Madureira, no Rio de Janeiro. de las Asambleas de Dios en el Río de Janeiro, Mas foi quem me ensinou teologia. pero fue el que me enseñó teología. Aquele homem andava com Deus. Porque él caminaba con Dios. Ele dizia com a sua boca sem dentes: Él hablaba con su boca que no había dientes, Patoguei. pactogueño. E eu tenho aprendido que quanto pior, melhor para Deus. He aprendido que para Dios cuanto peor, mejor. Deus não gosta muito de trabalhar com gente boa. A Dios no le gusta mucho trabajar con gente buena. Gente ruim é boa para ser salva. Los malos es que son buenos para ser salvados, Porque não tem direito. porque ellos no tienen derecho. Quanto pior, patoguei, melhor. Y Pastor Glenio, cuanto peor, para Dios es mejor. Uau! Pensar com a mente de Deus é pensar que Deus pode todas as coisas. Pensar con la mente de Dios es pensar que Dios puede todas las cosas. Quando eu vejo meu filho hoje Cuando veo hoy a mi hijo dizendo, está tudo nas mãos do Altíssimo, hablando, está todo en las manos del Altísimo. eu vejo um milagre Yo veo un milagro que ninguém pode fazer. que nadie puede hacer. Ninguém, Nadie, ninguém. nadie. Não são as minhas orações que mudam a Deus. No son mis oraciones que cambian a Dios. É Deus que muda minhas orações. Es Dios que cambia mis oraciones. Não é porque eu peço que Deus faz. No es porque yo pido que Dios hace. É porque Deus faz eu pedir aquilo que Ele quer que Es seja porque feito. Dios hace que yo pida lo que Él quiere que yo pida. Isso eu aprendi com C.S. Lewis. Eso aprendí con C.S. Lewis. Isso é evangelho. Eso es evangelio. Evangelho é Deus fazendo. El evangelio es Dios haciendo. Saulo morreu no caminho de Damasco. Saulo murió en el camino de Damasco. E quando ele levantou de lá, ele era outro homem. Pero cuando se levantó era otro hombre. Ele disse, eu estou Él dijo, yo estoy crucificado crucificado con com Cristo. Cristo. E vivo, Y vivo, não mais eu, no más yo, mas Cristo vive em mim. mas Cristo vive en mí. E a vida que agora vivo na carne, Y la vida que ahora vivo en la carne, vivo-a la vivo pela fé por la fe do Filho de del Deus. Hijo de Dios, A fé la fe do Filho de Deus, del Hijo de Dios, no Filho de Deus. en el Hijo de Dios. A fé do Filho de Deus no Filho de Deus. La fe del Hijo de Dios en el Hijo de Dios. Ele me dá a fé dele para eu crer nele. Él me da su fe para que yo pueda creer en Él. Porque nem fé eu tenho. Porque ni fe yo Eu tengo. só tenho incredulidade. Solamente tengo Eu só tenho incredulidad. rebeldia. Solamente Eu tengo só tenho rebeldía. egoísmo. Solo egoísmo. Eu só tenho caos. Solo hay un caos en mí.
A minha filha do meio estava com 7 anos. Cuando mi hija, la segunda, tenía 7 años, Ela queria me dar um presente do Dia dos Pais. ella me quería regalar algo para el Día de los Padres, Mas ela não tinha dinheiro. pero ella no tenía plata. Então ela chegou para mim e disse: papai, Entonces ella se acercó a mí y me dijo: papi, eu queria lhe dar um presente para o Dia dos Pais. te quiero comprar un regalo para el Día de los Padres, Mas eu não tenho dinheiro. pero no tengo plata. Eu tirei a carteira, Entonces agarré mi billetera, entreguei a carteira para ela le di mi billetera, e ela olhou a carteira ella miró mi billetera, e viu a nota maior agarró el billete más grande e tirou y sacó e saiu, y me se entregou fue. a carteira Me devolvió la billetera e aí foi, falou com a mãe y habló con su mamá. e no Dia dos Pais Y en el Día de los eu Padres recebi uma camisa recibí una camisa que ela me deu que ella me dio com meu dinheiro. con mi plata. Mas foi o melhor presente? Pero fue Ela quería me dar, el regalo más mas lindo ela não que tinha. ella me quería dar, pero ella no tenía. Eu também não tinha fé, Yo tampoco tenía fe, mas o Senhor me deu a fé pero el Señor me dio la fe para que eu cresça nele. para que yo pudiera creer en Él. Jesus viveu 100% pela fé. Jes- Agora, no Calvário, Jesús vivió 100% de fe, pero en el Calvario as duas naturezas trabalham. las dos naturalezas trabajan. Só no Calvário Solamente en el Calvario se manifesta se va a manifestar a natureza humana la naturaleza humana e a divina ao mesmo tempo. y la naturaleza divina al mismo tiempo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. E ali nós vamos ver 7 discursos. Y allá vamos a encontrar 7 E discursos. cada desses discursos é uma das naturezas falando. Y cada uno de estos 7 discursos es una de las naturalezas hablando. E aí que eu quero pedir a vocês Y ahí quiero pedir a ustedes que, pela graça do Senhor, que por la gracia del Señor estudem estes 7 discursos estudien estos 7 discursos e escrevam um material y escriban un material para ser publicado. para ser publicado. Porque vocês vão surpreender com o que vocês vão ver. Porque van a sorprenderse con que van a leer. Quando Jesus fala Cuando Jesús e habla, quando Cristo fala, cuando Cristo habla, fazendo uma obra de reconciliação haciendo una obra de reconciliación entre o Deus de amor entre el Dios de amor e o pecador mais sórdido, y el pecador más sórdido, tirando todo o pecado quitando todo el pecado e levando sobre si a nossa iniquidade. y llevando sobre sí nuestra iniquidad, Preste atenção, não as nossas iniquidades, no nuestras iniquidades, mas a nossa iniquidade. mas nuestra Porque iniquidad. Deus Pai fez cair sobre ele Porque Dios Padre hizo caer sobre él a iniquidade la iniquidad de nós todos. de todos nosotros. A iniquidade está no singular. La iniquidad está en el singular E nós todos está no plural. y nosotros está en plural. A iniquidade do Hugo La iniquidad de Hugo, e a iniquidade do Rubem de Rubén, e a iniquidade do Glênio de Glenio são iguais. son iguales. Os nossos pecados são diferentes. Nuestros pecados son diferentes. Mas ele levou sobre si não só os pecados, Pero Él no llevó sobre sí solamente los pecados, mas ele levou também a iniquidade. mas llevó también la iniquidad. A Bíblia diz. Eso dice la Biblia. Aí um irmão disse, mas Glênio, eu não sinto isto. Y entonces un hermano me dijo, pero Glenio, no siento esto. Eu também não. Yo tampoco no O siento. único cinto que eu tenho é o que se sustenta a minha calça. Ahí ya es un cambio, un juego de palabras, porque siento y sentir en el portugués más o menos lo mismo. Isso pero aqui é cinto. ese es un cinturón, es cinto y sentir es yo Cinto. siento. Eu sinto.
Eu puedo sinto- sentir, pero en español no podemos hacer. Não dá para fazer. É como os trocadilhos em hebraico. Como a Bíblia en- está cheia de En trocadilhos. hebreo hay muchos Deus é juegos de muito- palabras. gosta muito de fazer trocadilhos. Dios utiliza muchos juegos de palabras en hebreo, pero cuando se traduce se pierde. Se perde, mas ele é muito engraçado. Pero Dios es muy simpático, É engraçado. É gracioso, cheio de graça. lleno de grasa. É cheio de graça e ele é alegre. É Deus, alegre. O Deus da Bíblia é alegre. El Dios de la Biblia es Até para alegre. mandar matar ele é alegre. Hasta para mandar matar es alegre. No dia em que nós formos desconstruídos En el día que seamos desconstruidos desse sistema autoritário, de ese sistema autoritario, nós vamos viver como crianças. vamos a vivir como niños. Como é leve o evangelho. Alegres. Eu gosto de Saulo. Me encanta Saulo, Saulo pela sua honestidade. por su honestidad, Mas eu amo Paulo pero ama a Pablo por causa da graça. por la gracia, por causa de la gracia. Eu tenho muita simpatia para com o religioso. Siento mucha simpatía por el religioso, Porque eu também fui um religioso. porque también fui un religioso. E sou um religioso em desconstrução. Y aún soy un religioso, pero en desconstrucción. Eu já trabalhei algum tempo com alcoólicos anônimos. Ya he trabajado con alcohólicos anónimos Eles nunca podem dizer eu sou um homem liberto do álcool. y ellos nunca pueden decir soy un hombre liberado. Eles dizem nós estamos em libertação. Ellos dicen estamos en liberación. Hoje eu não bebi. Hoy no he tomado. E então a minha Bíblia diz assim: Entonces en mi Biblia dice así: eu estou crucificado com Cristo. estoy crucificado con Já Cristo, não vivo mais, no vivo más yo, mas Cristo vive em mim. mas Cristo vive en mí. E depois o apóstolo Paulo explica. Y después el apóstol Pablo va a explicar. Nós temos um vaso de barro Tenemos un vaso de barro, que em tudo é atribulado, en todo es atribulado, é angustiado, angustiado, fica perplexo, se vuelve perplejo, mas não está desanimado, pero no desanimado, levando sempre llevando e siempre por todo lugar por todo lugar a mortificação do Senhor Jesus, la muerte del Señor Jesús, para que a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos para mortais. que su vida se manifieste en nuestros cuerpos mortales. O velho homem foi crucificado com Cristo, El viejo hombre fue crucificado con Cristo, mas a natureza terrena não foi pero crucificada. nuestra naturaleza terrenal no fue crucificada con Cristo. Se não souber diferenciar uma coisa da Y outra, si nosotros no podemos hacer la diferencia, estamos perdidos na compreensão do que estamos é a obra perdidos de Cristo. en la comprensión. Enquanto eu viver aqui na terra, Mientras vivo en la eu tierra, tenho uma natureza terrena tengo una naturaleza terrenal, sujeita à concupiscência do pecado. sujeta a la concupiscencia del pecado. Vou dizer uma coisa que pode escandalizar alguém. Les voy a decir algo que puede escandalizar. Esta mesma natureza que eu tenho, La misma naturaleza que yo tengo, Jesus tinha. Jesús tenía. Jesús tuvo. Jesus não teve uma natureza pré-pecado. Jesús no tuvo una naturaleza antes del pecado. Ele recebeu uma natureza do óvulo de Eva. Él recibió una naturaleza del óvulo de Eva. Ele não tinha o esperma de Adão, No contenía el esperma de Adán, mas ele tinha o óvulo de Maria. pero el óvulo de María. E o óvulo de Maria era caído. Y el óvulo de María era caído. Eu não posso fazer com que a Igreja Católica fez, que Maria foi concebida sem pecado. No puedo decir, como dice la Iglesia Católica, que María fue concebida sin pecado. E o óvulo de Maria era caído. Porque ella tenía un óvulo E Jesus caído. teve uma natureza humana semelhante à nossa. Y Jesús tuvo una Diz o naturaleza. apóstolo Paulo no capítulo 8, verso 3 de Romanos. Jesús tuvo una naturaleza de pecado como la nuestra, dice el apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 3 de Romanos. Por isso ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, Y por eso fue tentado en todas las cosas conforme a nuestra semejanza, mas sem pecado. pero
sin pecado. E ele foi tentado por ser humano, Fue tentado por ser porque humano, nenhuma tentação porque ninguna tentación que vem a nós Que viene vem a- se não formos humanos. viene a nosotros, no viene si no somos humanos. Mas fiel é Deus, Pero fiel es Dios, que não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças. que no va a permitir que seamos tentados más allá de Porque nuestras assim como fuerzas. vem a tentação, Porque así cuando viene la tentación, vem o suprimento. va a venir el suplemento. Ele vai nos sustentar. Y Él nos va a sostener. Nós temos um Salvador poderoso, Tenemos un Salvador poderoso, que é capaz de nos libertar. que es capaz de liberarnos. Irmãos queridos, Queridos hermanos, que é evangelho? ¿qué es el Evangelio? Que é religião? ¿Qué es la religión? O que nós estamos pregando? ¿Qué es que estamos predicando? Regra? Reglas, Mandamentos? mandamentos, Leis? leyes, Um pouco aqui, un poco aquí, um pouco ali, un poco allá, até que eles se estatelem, hasta que caigan caiam para trás. hacia atrás. Todas as vezes que uma pessoa cai para trás, Todas las veces que una persona se cae hacia atrás, ela perde o controle de si. pierde el control de sí misma. Mas todas as vezes que uma pessoa cai para frente, Pero todas las veces que una persona cae hacia adelante, ele se prostra em adoração. se postra delante de Dios. Levem isso a sério, o que está escrito na Bíblia. Eu estou citando Isaías 28, 14 e 15, 13, 14 e 15. Isaías, Está acabando. Falamos tanto que as energias acabaram, as baterias acabaram. hola, hola. Ainda tenho mais 1 hora para falar para você. Eu já estou acabando. Eu quero que Olá. você me diga o que é religião. Bueno, quiero que me digan lo que es religión. Aquilo que o homem faz para tentar alcançar Deus. Lo que hace el hombre para intentar alcanzar a Dios. Vocês já ouviram uma pessoa dizer assim, vamos fazer uma oração? ¿Ustedes ya escucharon a alguien decir, vamos a orar? Não, vamos fazer uma oração? Vamos a hacer una oración. Já viram? ¿Ya escucharon? Eu já falei isso muitas vezes. Yo ya he hablado de esto muchas veces. Procura isso na Bíblia. Busque esto en la Biblia. Você sabe orar? ¿Sabes orar? Sabe? Não sabe. No sabes. Nós não sabemos orar como convém. No sabemos orar como conviene. É o Espírito Santo que ora em Es nós e el através. Espíritu Santo que ora e intercede por nosotros. Isso é tremendo. Y eso es grandioso. 80 pastores do Brasil foram agora à Coreia. 80 pastores de Brasil se fueron a Corea. Há 2 igrejas que são megas igrejas. Hay 2 iglesias que son enormes. Uma é presbiteriana e outra é batista. Una es presbiteriana, la otra bautista. Uma delas tem 5 cultos ao domingo, Una de ellas 5 cultos al domingo com 15.000 lugares no templo. con 15,000 lugares en el templo. 15, 30, 15, 30, 60, 15, 75 mil pessoas. 75,000 personas. Não há um só banco vazio. Y no hay una sola silla vacía. Os pastores ficaram, Y los pastores se quedaron impresionados e foram perguntar, tiveram uma reunião com alguns pastores daquela igreja. y fueron a preguntar a algunos pastores, tuvieron una reunión, Qual é o método? ¿cuál es la metodología? O pastor, um dos pastores que respondeu, perguntou, what?
Y uno de los pastores le preguntó, ¿qué? Qual é a metodologia? ¿Cuál es la metodología de ustedes? Não estou entendendo. Pero no entiendo tu pregunta. Nós não temos metodologia. No hay metodología. Nós temos Deus. Tenemos un Dios. Mas eu convido vocês Yo invito a ustedes a estarem 5 horas da manhã aqui. a estar aquí a las 5 de la mañana. E às 5 horas da manhã tinham 2.500 pessoas Y a las 5 de la mañana habían 2.500 personas orando, orando, sem palavra. sin palabra. Mas por que eu não posso orar sozinho lá em casa? Pero ¿por qué no puedo orar solo allá en mi casa? Porque a igreja não é solidão. Porque iglesia no es algo de estar Igreja solo. é relacionamento. Iglesia es relacionamiento. Sou yo en José. Yo, En José. José. yo y José. Sou yo, Guillermo. Guillermo. Sou yo e Guillermo. Sou yo e Lilian. Lilian. Yo y Lilian. Sou yo e Ricardo. Como é que é a conversa da Trindade? ¿Cómo es la charla entre la Trinidad? Eu tenho uma curiosidade tremenda para saber como é que eles conversam lá. Tengo una curiosidad para saber cómo ellos hablan entre sí. Nós falamos muito, queridos. Hablamos demasiado, E nós queridos. precisamos estar mais juntos Necesitamos estar más juntos, e diante do trono. delante del trono, Na dependência do Espírito Santo, na dependência do Pai. en la dependencia del Espíritu Santo y en la dependencia del Padre. Esse livro, A Religião, uma bandeira do inferno, Este libro, Religión, una bandera del infierno, foi escrito para mim. fue escrito para mí. Fue escrito para mí. Eu precisava ser desconstruído. Yo necesitaba ser desconstruido E eu estou nesse projeto de ser y estoy desconstruído. en este proyecto. Eu estava em Boston exatamente no dia 11 de setembro de 2001. Estaba en Boston exactamente en el 11 de septiembre de 2001. Eu pensava que aquilo tinha sido, até escrevi isso, um livro, que aquilo foi um terrorismo do jihad. Yo pensaba, y eso está escrito en el libro, que había sido algo de ese grupo Jihad. Mas quando nós começamos a estudar a doutrina da conspiração, Pero cuando empezamos a estudiar la doctrina de la conspiración, que começou em 1776 na Bavária, que empezó en Bavaria en 1776, e que teve como mestre principal Hegel, y tuvo a Hegel como maestro principal, tese, antítese e síntese. tesis, antítesis y síntesis. Eu comecei a perceber que o assunto é muito mais sério do que a minha vã filosofia seria Y capaz de empecé a entender. ver que el tema es mucho más serio que mi vana filosofía puede saber. Há um sistema anticristo reinando neste mundo, Hay un sistema anticristo reinando en este mundo, onde Jesus
é olvidado ou colocado apenas como um sistema religioso e não como a vida que muda vidas. A donde Jesús es colocado como un sistema religioso, pero no como aquel que cambia vida o da vida. Gostaria de pedir que vocês orassem Me gustaría pedir que pudieran orar por esse tempo que nós estamos vivendo. por ese tiempo en que estamos viviendo. E que cada de nós fosse uma das testemunhas de Jesus, porque pouco tempo nos resta. Y que cada uno de nosotros fuéramos testimonios de Jesús, testigos, porque poco tiempo nos sobra. Eu não sou pregador de escatologia, No soy predicador de escatología, mas eu tenho chegado a algumas evidências que nós não temos muito mais tempo. pero he visto algunas evidencias de que no tenemos más mucho tiempo. Eu tive o privilégio de sentar algum tempo com o Dr. Christian Shane. Tuve el privilegio de estar sentado algún tiempo con el doctor Christian Shane. Este é um irmão chinês que veio para o Brasil, ele é físico nuclear. Es un hermano chino que vino a Brasil, él es un físico nuclear. Veio no tempo do presidente Geisel para montar a usina de Angara. Y él vino en la época que teníamos el presidente Geisel y vino para montar la usina nuclear en Angra. Ele ficou alguns anos no Brasil, hoje ele mora em Nova York. Estuvo unos años en Brasil, hoy vive en Nueva York E ele é um estudioso deste assunto, y es un estudioso de ese tema, como matemático e como físico. como matemático, como físico. E ele tem mexido nesse assunto do que o mundo vai comendo hoje. Y él ha visto este tema, ha estudiado lo que ha comido el mundo hoy día. Vocês podem entrar no YouTube Pueden ver en YouTube e procurar, por exemplo, as conferências dele sobre Zacarias. y buscar sus conferencias sobre el libro de Zacarías. Christian Shane. Christian Shane, Christian, Christian Shane. Chen. Chen. Christian, Christian, Christian con CHR y Shen, CHEN. Chen. Procurem ver algumas coisas que este homem de Deus tem falado. Él ha hablado. Busquen ver lo que ha hablado este hombre de Dios. Eu muitas vezes não compreendo porque minha mente é muito limitada em termos de física. Muchas veces no puedo comprender porque mi mente tiene una limitación muy grande con relación a la física. Mas ele tem tratado muito seriamente sobre o retorno do Senhor. Pero él ha hablado muy en serio sobre el regreso del Señor. E eu creio que a igreja, Deus tem levantado um remanescente para anunciar Jesus com ênfase. Y yo creo que Dios ha levantado un remanente en su iglesia para anunciar a Jesús con énfasis. Jesus, o Cristo, Jesús el Cristo, ressuscitado, resucitado, aquele que mudou a Trindade. aquel que cambió la Trinidad. Uau, o que é isso que você está dizendo? ¿Cómo cambió la Trinidad? Antes da encarnação de Antes Jesus, de la encarnación de Jesús, o Pai, teníamos Padre, o Filho el Hijo e o Espírito Santo y el Espíritu Santo numa outra dimensão en una otra dimensión, fora da matéria. fuera de la materia. Nós chamamos isso de Espírito. Llamamos a esto Espíritu. O Pai era Espírito, Padre era Espíritu ou é Espírito. o es Espíritu. O Filho era Espírito El Hijo era Espíritu. e o Espírito Santo é Espírito. Y el Espíritu Santo es Espíritu. Mas depois da encarnação, Pero después de la encarnación, nós temos um membro da Trindade, hay un miembro de la Trinidad que é um homem. que es un hombre. Ou você crê na Bíblia, O creemos en la Biblia ou então vamos ter que discutir esse assunto. o vamos a tener que discutir este punto.
Porque ele disse: toca-me. Porque Él me dijo, tócame. Carne Yo tengo carne e osso. y huesos, Ele não tem sangue. no la sangre. Porque carne e sangue não entram no reino de Porque Deus. carne y sangre no heredan el reino de Dios. E o sangue dele ficou aqui na terra. Y su sangre se quedó aquí en la E tierra. continua aqui na terra. Y sigue todavía en la tierra. Que coisa! Quer dizer que eu tenho um homem lá no céu como representante da humanidade, certamente. Quiere decir que hay un hombre en el cielo como representante de la humanidad. ¿Eso quiere decir? Sí, exactamente. Uau! Hã? Delegado do sindicato humano. Delegado del sindicato humano. Que maravilha! ¡Qué maravilla! O teu Deus te importa com gente Porque e veio buscar gente? El Dios que se importa con gente y vino a buscar gente. O veneno da serpente é fazer do homem Deus. El veneno de la serpiente es hacer del hombre un Dios. A salvação ou a cura do veneno é fazer Deus homem. Y la sanación de este veneno es hacer de Dios un hombre. Alguém me pediu, ou mais de uma pessoa me pediu, que desse algum site aí para onde encontrar alguma coisa. Algunas personas me pidieron a dónde encontrar un sitio en internet para buscar estudios. Lá na nossa comunidade tem algumas coisas. Y tenemos en nuestra comunidad algunas cosas. www.piblondrina. Londrina. PIB Londrina. PIB Londrina. .com. Velarga.com. www.piblondrina.com. Todo junto ahora. PIB es de P de Primera Iglesia Bautista. Entonces, pibelargalondrina.com. Sugestões. Sugerencias. Existe matemático. Existe un matemático. O maior matemático vivo hoje no mundo. Es el más grande matemático vivo hoy día en el mundo. John Lennox. John Lennox. Lennox com 2 N's. Lennox con 2 N's. Lennox. Vale a pena ver os vídeos dele. Vale la pena ver los videos de él. Este homem é cristão. Este hombre es un cristiano de Oxford. de Oxford. Oxford. E dá aula em Cambridge também, mas é de Oxford. Da clases en Cambridge, pero es de Oxford. Ele debate com os ateus. Y él siempre está en debate con los ateos. E ele sempre começa os seus debates dizendo: Y empieza sus debates y diciendo: I believe in God. Yo creo en Dios. I believe in Jesus Christ, the Son of God. Yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. I believe in the Holy Ghost. Yo creo en el Espíritu Santo. I believe in the Scripture. Y yo creo en las Escrituras. Sempre. Com os ateus. Alabe a Dios. Sempre. Siempre. Sempre. Quizás se fala de costas. Sempre. Siempre. Sempre. Sugestão. Sugerencia. Vejam o filme Vean la película God is Not Dead. Dios no está muerto. Veja esse filme, veja outra vez. Vean esta película. Lá cita John Lennox. Allá él va a hablar de John Lennox. Dios no está muerto. Bueníssimo, maravilhoso. Deus morreu
Deus ressuscitou. Dios murió, Dios resucitó. Deus está agora como homem Y Dios no está trono ahora como hombre en el trono para salvar homens para salvar a de hombres sua presunção de querer ser Deus. de ser tan presuntuosos de querer ser Dios. Você acredita nisso? ¿Crees esto? Crê ou não crê? ¿Crees? Então você é testemunha e boca de Jesus nesse Entonces mundo. sois testigo y boca de Jesús en este mundo. Você e eu somos a boca de Jesus Usted neste y mundo. yo somos la boca de Jesús en este mundo. Você e eu somos a mão de Jesus neste Somos mundo. la mano de Jesús en este mundo. Você e eu somos os pés de Jesus neste mundo. Somos los pies de Jesús en este mundo. Watchmani, termina, é a última história. La última por hoy. O Watchmani Watchmani entrou num trem, entra en un tren, senta num vagão se sienta allá e 3 pessoas estão lá naquele vagão. y delante de él, en otro banco, habían 3 varones. Então eles olharam para o Watchmani Entonces vieron a Watchmani e perguntaram: para onde você vai? y le preguntaron, ¿a dónde te vas? E ele disse a cidade que dava umas 4 horas de viagem de trem. Y él dijo el nombre de la ciudad y eso les iba a costar más o menos 4 horas de viaje. E eles então tiraram um baralho Y ellos sacaron cartas. e disseram: vamos jogar uma partida de pôquer Vamos a jugar póker para matar o tempo. para matar el tiempo. E o Watchmani olhou para eles e disse: infelizmente eu não posso jogar Y pôquer. Watchmani dijo, infelizmente no puedo jugar póker. Ele disse: por quê? Y ellos preguntaron, ¿y por qué no puedes? Porque eu não tenho mãos. Él dijo, porque no tengo manos. Eles olharam as mãos do Watchmani. Pero ellos vieron que Watchmani tenía manos. Ele disse: como você não tem mão? Y ellos hablaron, pero ¿cómo no tiene manos? Ele disse: essas mãos não são minhas. Él dijo, estas manos no son mías. Você está batendo bem da cabeça? ¿Estás bien de la cabeza? Ele disse: estou perfeitamente. Sí, perfectamente. Essas mãos não são minhas. Estas manos no son mías. E de quem são essas mãos? Pero ¿de quién son estas manos? Ele disse: essas mãos são de Jesus. Él dijo, son de Jesús. E durante 4 horas, Y por 4 horas, o Watchmani falou de Jesus para aqueles Watchmani 4 homens. habló de Jesús a estos 3 varones. E em vez de matar o tempo, Al invés de matar el ele tiempo, remiu o tempo. él remió el tiempo. E quando eles desceram na cidade, na cidade, Y cuando bajaron en la ciudad, tinham 3 discípulos de Jesus. habían 3 discípulos de Jesús. Você entende isso? ¿Entiendes esto? Isso é o Evangelho. Eso es el Evangelio. Nós não temos que pregar religião. No hay que predicar religión, Nós temos que pregar o Evangelho. hay que predicar el Evangelio. Que Jesus fez tudo Que Jesús ya hizo todo para quem não pode fazer nada. para el que no puede hacer nada. A sua última palavra na cruz, Y su última palabra en la cruz, tetelestai, tetelestai, está consumado. consumado está. Esse é o travesseiro onde nós podemos deitar e dormir. Y esta es la almohada a donde podemos poner nuestra cabeza, descansar y dormir. Não há mais culpa, No hay más culpa, não há mais condenação, no hay más condenación, não há mais vergonha, no hay más vergüenza, não há mais medo, miedo, não há mais interesse, interés, não há mais culpa. Perdão, não há mais dever. deber. Há um amor furioso por Y você. sí, un amor furioso por ti. Deus te ama. Dios te ama, Deus te ama. Dios te ama Deus te ama loucamente. y Dios te ama locamente. Tem sido maravilhoso pregar o Evangelho. Y para ha sido maravilloso predicar el Evangelio. Essa semana ela foi operada de câncer. Esta semana Uma pessoa foi una operada. persona fue operada de cáncer. Ela chegou na igreja, uma senhora muito
bonita e rica, Una señora muy bella, con mucha plata, muito orgulhosa. orgullosa. E quando ela veio para cumprimentar-me, Y cuando me vino a saludar, eu disse: eu tenho um cara que é apaixonado por ti. yo le dije, hay una persona que está enamoradísima de ti. Ela olhou para mim. Ella me miró. Quem? ¿Quién? Eu disse: um cara que desceu dos mais altos tronos Alguien que para descendió. alcançar um tipo igual a ti. Un que descendió del trono de los más altos para venir a alcanzar una tipa como vos. Quem? ¿Quién? Mas quando ela disse: é um cara que só tem amor para dar para ti. Y yo le dije que era una persona que solamente tenía amor para darle. E ela vem de um casamento Y ella vino de un matrimonio com divórcio, con un divorcio, com abandono, abandono, com dor. dolor. Quando ela ouviu isso, Y cuando él escuchó esto, o câncer já estava tomando conta, porque tomou conta de todo o seu intestino. el cáncer ya había tomado cuenta de todo su intestino, Mas a sua alma foi liberta. pero su alma fue liberada. Estou esperando que Deus ainda faça o milagre, se for da sua vontade. Y aún esperamos que Dios haga un milagro si es de su voluntad. Eu louvo ao Senhor por esse tempo Alabo al Señor por este tiempo e volto a dizer, a boca que Jesus tem aqui na Argentina é você. y vuelvo a decir, la boca que Jesús tiene en Argentina son ustedes, es de ustedes. A sua mão, Es su mano, o seu pé, su pie, o seu abraço. su abrazo. Quando você abraçar alguém, Cuando abraces a alguien, lembre-se que é Jesus que está abraçando. acuérdese que es Jesús el que está abrazando. E quando Jesus abraça, Y cuando Jesús abraza, ele não abusa. Él no abusa, Ele não tem interesse. Él no tiene interés, Ele não vai querer levar alguma vantagem. Él no va a querer llevar alguna ventaja. Ele está dando tudo. Está Dando tudo. dando, donando, dando. Dando. Ao Senhor toda a glória. Al Señor toda la gloria. Amén. Gloria a Dios. Hay una canción que dice, te amo con el amor del Señor. Sí, te amo con el amor del Señor. Porque en ti puedo ver la belleza de mi Rey. Si te amo con el amor del Señor.